A palavra de Deus, em Gálatas 2, versículo 20, nos diz o seguinte: portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olhando para esse versículo, eu quero pensar por alguns minutos e compartilhar com você que estará assistindo a este vídeo com a seguinte pergunta: o que significa viver em Cristo? Como posso viver em Cristo nesses dias em que estamos vivendo de pânico, de mortes, de incerteza? Talvez se faça essa pergunta e também se pode perguntar como viver e confiar em algo ou em alguém que não vemos, que não podemos falar com ele cara a cara, olho no olho. Pois é, podemos sim. E essa pessoa se chama Jesus. E é ele que nos ensina como viver pela fé, ou através da fé, crendo e confiando nele, não só nesse momento de pandemia, bem como em todos os momentos da nossa vida. Nesse texto, capítulo 2 de Gálatas, Paulo, ele sintetiza um pouco da sua vida ali naquele momento que ele conheceu Jesus, que ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Está registrado em Atos, capítulo 9. Então, através desse versículo que eu li, ele sintetizou o seu encontro com Jesus, dizendo como podemos confiar ou como podemos viver em Jesus. Muitas pessoas se diz que é cristão, mas será que são realmente? Qual é o significado de se viver em Cristo? É isso que eu quero compartilhar a partir deste momento, para que possamos juntos crescermos neste conhecimento de Cristo, aprendendo com o apóstolo Paulo. Viver em Cristo significa que a pessoa ela é nascida de novo. Ou seja, a primeira coisa é nascer de novo através do arrependimento dos pecados. Mas, se a pessoa já passou por essa experiência do novo nascimento, ela precisa ter uma mudança de atitude, de comportamento, um novo estilo de vida. E Paulo também vai nos ensinar isso na Bíblia, porque eu sempre gosto de falar isso. Tudo que falamos precisa estar com respaldo na Bíblia. E Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, vai dizer assim: portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldei a este esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu nasci de novo, eu me arrependi dos meus pecados. Eu agora preciso ter um novo estilo de vida. E esse texto nos diz. A Bíblia, ela relata vários milagres feitos por Jesus, cura de paralítico, de cego e outros tantos milagres que ele fez. Mas nenhum desses milagres se compara a este que eu acabei de mencionar, o novo nascimento, que também está registrado na Bíblia. Então, para viver em Cristo, a primeira coisa, primeiro passo, é eu ser nascido de novo. Ainda, num outro passo, a pessoa, para viver em Cristo, ela foi perdoada e justificada por Deus através do arrependimento. Porque Romanos também vai dizer isso.
porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. Então, para viver em Cristo, eu preciso nascer de novo, como eu falei anteriormente, e eu preciso ser perdoada e justificada por Deus. E Ele faz isso. Ele faz isso e aí eu passo a viver pela fé. Não ando mais segundo aquilo que eu vejo, que eu tenho a certeza, que eu acho. Eu vivo pela fé. Porque, novamente, eu vou mostrar através da Bíblia que a pessoa que vive em Cristo precisa viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Hebreus 11, 6. Aliás, esse capítulo 11 de Hebreus, ele é chamado como a galeria dos heróis da fé. Todo capítulo você vai aprender sobre a fé. Então, viver em Cristo significa que eu preciso viver pela fé. Não mais com os meus conhecimentos, não mais com a minha vontade, não mais fazendo aquilo que eu acho que eu devo fazer. É viver pela fé. Uma outra coisa, a pessoa precisa ser um adorador. A partir do momento que eu já tomei esses outros passos anteriores, eu preciso ser um adorador. Só que muitas vezes a gente interpreta errado quando se fala que a pessoa é um adorador. Achamos que adorador é somente aquele que canta. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia vai dizer o seguinte: mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Está registrado na Bíblia em João 4, 23. Então, viver em Cristo significa que eu sou um adorador. Eu vivo pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Eu apoio a minha fé no Espírito Santo, em Jesus. Então, isso é ser um verdadeiro adorador. Viver em Cristo também significa que a pessoa é um despenseiro das bênçãos recebidas de Deus. O que é isso? O que é ser despenseiro? É o mordomo, é aquele que guarda, é aquele que cuida. Quem vive em Cristo reconhece Deus como dono de tudo e que Ele nos dá tudo e que somos apenas mordomos. Cuidamos daquilo que Deus nos dá. Então, viver em Cristo, eu preciso também aprender e entender isso. Olha o que a Bíblia vai falar. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Ou seja, o que eu recebi de Deus no meu arrependimento, quando eu entreguei minha vida para Ele, e que agora eu vivo pela fé, que eu sou um adorador, eu preciso também, para viver bem nele, eu preciso ser um despenseiro. Aquilo que Ele me dá, aquilo que Ele coloca em minha mão, eu preciso saber cuidar. Eu preciso multiplicar essa bênção, esse dom, algo que eu recebi dele. Então, eu recebi dele bênçãos, eu tenho recebido bênçãos, eu tenho que compartilhar. Eu tenho que saber usá-las na minha vida, mas também eu tenho que saber compartilhar. Até porque um dia, não sei quando, mas todos nós estaremos diante do tribunal de Jesus. E naquele dia e hora, naquele momento, Ele vai nos pedir conta daquilo que nós recebemos dele e como cuidamos. É o que a Bíblia relata na parábola dos talentos. Um recebeu 2, 5, 10. Então, precisamos também, para viver em Cristo, sermos bons despenseiros das bênçãos que recebemos dele. Você tem recebido bênção?
Então reparta essas bênçãos. Você tem recebido ordem para fazer alguma coisa? Então faça. Uma outra coisa, viver em Cristo significa que a pessoa tem como alvo a glória de Deus. O que o versículo lá que nós lemos diz? Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. Ou seja, quando a pessoa tem como alvo a glória de Deus, ela não está preocupada mais com esse tempo terreno, com essa vida terrena. Aqui, o que acontecer é porque Deus está permitindo. Igual agora, nesse momento de pandemias, de vírus, de morte, tantos estão morrendo com essa doença, mas nada está fora dos controles de Deus. Tudo está dentro da vontade dele. Olha o que a Bíblia vai dizer. Vocês observam que eu sempre cito a Bíblia, porque as minhas palavras são falhas, são errôneas, mas a palavra de Deus não. Então veja, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Eu preciso ter como alvo a glória de Deus, porque eu sou embaixador dele aqui neste mundo. Eu sou discípulo, multiplicador da palavra dele. Então, o meu alvo precisa ser a glória de Deus. Mas até que isso aconteça, aqui eu preciso viver parecido com ele. Esse é o outro ponto. Viver em Cristo significa que cada vez mais eu me pareço com ele. O Espírito Santo faz um trabalho no cristão para que cada vez mais pareçamos com Cristo. A vida do cristão precisa estar crescendo na graça de Deus dia a dia. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, é o que Paulo diz. Nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Deus falou isso lá no Éden, na criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, se eu quero viver em Cristo, eu preciso me parecer mais com Ele. E como que é o ensino de Jesus? Como que é o proceder de Jesus? O que Ele sempre ensinou? O amor ao próximo, a compaixão. Então, se eu quero me parecer com ele, se eu mentia, eu não minto mais, porque Cristo não mente. Se eu adulterava, eu não adultero mais, porque Cristo não usa essas práticas. Se eu traía, eu não traio mais, porque Cristo não usa essas práticas. E aí você pode enumerar tantas outras coisas que você fazia antes de nascer de novo, como foi no nosso primeiro ponto, e agora você nascido de novo, arrependido, vivendo como adorador, vivendo pela fé, você precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo, se parecendo mais com Ele, para que as pessoas, ao olhar para você, olhar para mim, e falar, eu quero ser igual a, e aí vai mencionar o meu nome, o seu nome, porque vai ver em nós a luz de Cristo brilhando. Então, aquilo que Deus colocar nas suas mãos, como despenseiro, como adorador, como nascido de novo, procure viver dessa maneira. Procure ser igual ou parecido, igual não. Procure ser parecido com Cristo. Porque ainda estamos nessa esfera, neste mundo, somos pecadores, falhos. Mas precisamos a cada dia, através da nossa fé, da santificação, buscar nos parecer
com Cristo. E você pode ler nos evangelhos todos os ensinos registrados sobre Jesus. E ali, lendo Mateus, Marcos, Lucas, João e outros livros também, mas principalmente os evangelhos, você vai ver como Jesus viveu. Então, como que você precisa viver parecido com ele? Pensando em tudo que Paulo nos ensina através deste texto de Gálatas 2:20, eu quero encerrar essa nossa fala, esse nosso áudio aqui, esse nosso vídeo, com essa mensagem, fazer algumas perguntas para que você reflita. E reflita em oração. Reflita à luz da palavra de Deus. Qual é a sua escolha? Viver em Cristo ou viver fora da presença de Cristo? A decisão é sua. Só que você precisa fazer essa escolha ainda aqui. Se você já vive em Cristo, porque você já tomou todas essas decisões, então, para você a pergunta é diferente. Não é mais qual a sua escolha, mas você tem vivido como Cristo? Você tem se parecido com Ele? Viver uma nova vida ou continuar vivendo a velha vida dominada pelo pecado? Você decide. Você vai viver uma nova vida em Cristo? Então você tem que viver nos padrões bíblicos registrados nesses textos que eu mencionei e outros que a Bíblia traz. Ou você vai viver uma vida dominada pelo pecado? Aí a decisão é sua. Só que, novamente, eu vou repetir o que eu já falei. Um dia você vai estar diante de Deus, assim como eu, e prestaremos conta a Ele. Você tem certeza do perdão de Deus na sua vida? Você precisa ter essa certeza. Eu fui perdoado dos meus pecados. E a partir daí viver pela fé, não mais pelo curso deste mundo, como citamos lá em Romanos 12, de 1 a 2. Você vai viver como um adorador? Aquele que adora a Deus em espírito e em verdade? Ou você vai viver o seu estilo de vida? Você vai reconhecer Deus como dono de tudo? E por ser Ele dono de tudo, Ele te dá, Ele te deixa usar, usufruir de tudo que é dele, e você precisa ser um bom mordomo? Você precisa também pensar sobre isso. Saber e viver o propósito para qual fui criado. Eu preciso saber. Eu preciso ter essa certeza através da palavra de Deus, através da oração. Eu preciso saber qual o propósito que eu estou aqui. Será que eu nasci, fui criado numa família apenas para usufruir de tudo isso ao meu bel prazer? Não. Eu preciso saber qual o propósito de Deus na minha vida e procurar viver. Eu preciso me parecer cada vez mais com Cristo. Eu preciso, a cada dia, esquecer os maus hábitos. Eu preciso, cada dia mais, enterrar o velho homem. Então eu encerro essa palavra deixando aqui novamente a pergunta inicial. O que significa viver em Cristo? Muitos dizem que são cristãos. Mas o que é ser cristão? Crente, todo mundo pode ser. Aliás, até o diabo é crente. Porque crente é aquele que crê em algo. Agora, ser cristão é diferente. Cristão é aquela pessoa que nasceu de novo, que agora vive uma vida parecida com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé
no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, que através dessa mensagem você possa refletir. Você já é uma nova criatura, você já vive em Cristo, Cristo já vive em você, então você precisa repensar algumas atitudes, algumas práticas que não estão em conformidade com a palavra de Deus. E aí você sabe o que fazer: orar, pedir perdão, se corrigir e voltar a viver como Deus quer que você viva. E se você ainda, porventura, assistindo esse vídeo, ainda não tomou essa decisão, ainda não nasceu de novo, você pode fazer isso neste momento. Você pode orar, você pode confessar seus pecados e Deus vai te ouvir. Orar é falar com Deus, é bater um papo com Ele. Então eu quero encerrar essa minha palavra deixando para você isso. Se você já nasceu de novo, você precisa viver realmente em Cristo como Ele manda. Se você ainda não nasceu de novo, esse é o momento, essa é a hora, porque você não sabe daqui a alguns segundos o que acontecerá da sua vida. Então, tome a decisão agora. Peça perdão a Deus. Se arrependa dos seus pecados e faça como Paulo. Paulo, um homem que viveu como Saulo ainda, fazendo tudo errado. Mas ali em Atos 9, como eu citei, quando se encontrou com Jesus, teve uma transformação de vida. E ali deixou de ser Saulo, passou a ser Paulo, um homem que viveu o restante da sua vida para falar, pregar, ensinar sobre Jesus. Sabe o que isso significa? Que você também pode ter sido um Saulo, ou está sendo um Saulo, e você pode se transformar nesse encontro com Jesus. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer entrar no seu coração, mas você precisa deixar. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa, ainda hoje, tomar essas decisões. Amém? Que Deus continue com você.